Bom dia a todos! Sejam bem-vindos a mais um treinamento da NICE Brasil. Eu sou Alexandre Maia e hoje eu estou aqui para falar para você sobre o novo receptor CTW3004. Antes de darmos início ao treinamento, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e receba todas as mensagens aí quando tivermos novas lives, fizermos novas lives, novos treinamentos, você será notificado, ok? Bom dia aí para consultoria Cruce, é isso? Mauro está aí assistindo a gente também. Um bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu vou falar para vocês sobre o novo receptor CTW3004. Este receptor ele é o sucessor do CTW4A, o já conhecido CTW4A, ok? Ele tem aqui, pessoal, 4 saídas a relé, com os contatos comum NA e NF. Porque nesta versão aqui, deste receptor, diferente do TX4A, do CTW4A, RTX 3004, que eu falei semana passada, este receptor ele segue a mesma linha do CTW4A, tendo os 3 contatos de relé, porque este é um receptor voltado para portão de pedestre, tá? Acesso de pedestres, feito por chaveiro, cartão ou senha, depende do modelo de leitora que você estiver utilizando. Vou comentar mais sobre isso ao longo do treinamento de hoje, tá? Então, eu preciso dos 3 contatos, como o NA e NF, porque quando eu utilizo uma fechadura eletromecânica, solenoidezinha, eu vou usar o comum NA, é só um pulso para destravar, ok? Quando eu uso um eletroímã, eu preciso do contato NF para manter essa fechadura, ó, constantemente energizada e, por sua vez, coladinha, certo? Eu posso acionar até 4 portas, 4 portões. Por que até 4 portas, 4 portões, pessoal? Porque dependendo do meu projeto, de como eu elaborei o meu projeto, eu posso sim acionar 4 portões. Se eu elaborar o projeto de uma maneira diferente, aí eu posso acionar aí até 2 portas, tá? No máximo 2 portas. Perfeito? Este receptor também possui o aviso de porta aberta e violação. Ele tem entradas digitais que eu conecto sensores, podem ser magnéticos, podem ser microswitches, e no caso de uma abertura daquela porta, ele vai reportar para o MG3000 que a porta abriu, a porta fechou, que a porta está aberta, ou mesmo que ela foi violada. Tá? Então, abertura e violação. Isso se dá de acordo com a instalação dos sensores e configuração no receptor. Também tem a opção pânico, a função pânico nesse receptor. Há quem pense que com um chaveiro, um cartão ou uma senha, não é possível reportar pânico. É sim, tá? É possível sim. Vou explicar ao longo do treinamento aí, mas eu posso reportar pânico com um chaveiro, cartão ou senha. Tem a função remota. A função remota, muito utilizada aí também para quem trabalha com portaria virtual, mas a grosso modo é quando eu quero que o morador apenas se identifique, numa das aplicações, né, que o morador apenas se identifique e a que a abertura seja validada ou pelo porteiro ou por um software, tá? Bem-vindo aí, Leandro, Bárbara, Janilson, sempre conosco aqui, obrigado aí pela presença aí deste treinamento, Washington, Paulo Henrique Freitas e o José Reberti. Obrigado pela audiência aí, pela presença neste treinamento online aqui conosco. O equipamento também possui LED de status, tá? O LED de status, ele serve para identificar falhas CAN, eu vou explicar mais, tá? E também qual canal de leitor está sendo acionado. E eu também tenho a atualização de firmware neste equipamento, ok? Apresentando a placa do equipamento, eu tenho aqui, ó, a porta USB e um botão de bootloader, que é justamente para fazer a atualização de firmware,
tá? Eu coloco o arquivo na raiz do meu pendrive formatado em FAT32, conecto o pendrive aqui e aperto o botão de bootloader. O equipamento vai fazer a atualização de firmware. Mas não se preocupe, não fiquem receosos de fazer essa atualização. Há quem me pergunte nos treinamentos presenciais se eu posso ter os arquivos de mais equipamentos no mesmo pendrive. Pode sim. Eu posso ter o arquivo do MG3000, posso ter o arquivo do RTX 3004, do CTW 3004 e dos demais equipamentos, todos no mesmo pendrive. Não preciso me preocupar, porque na hora em que eu pressiono o botão de bootloader, o processador do equipamento sabe exatamente qual é o nome e qual é a extensão do arquivo que ele precisa localizar na raiz do pendrive e sobrescrever na memória dele, ok? Então, não há problema, é muito simples, no único pendrive eu posso ter arquivo de vários equipamentos, tá? Continuando aqui, pessoal, eu tenho... Diferentemente do CTW4A, aqui eu tenho um jumper para fechar o resistor de fim de linha. Quem já trabalha com os nossos equipamentos sabe que na versão anterior eu preciso de um resistor crimpado no RJ9. Aqui eu vou fechar o resistor de fim de linha com um jumperzinho, um strap. E aqui é o meu conector do CAN, tá? Conector do CAN. Mudou em relação à versão CTW4A. Chicotes de ligação. Os chicotes permanecem os mesmos. Nós nos preocupamos na hora de lançar uma nova linha de produtos para que você pudesse migrar da linha atual para a linha MG3000. Portanto, os chicotes de leitora e o chicote de alimentação, contatos de relé e entradas digitais permanecem os mesmos, o mesmo padrão. Portanto, plug and play. Se você quiser substituir o CTW4A pelo CTW3004, basta que você venha aqui, copie as configurações dos DIP switches, faça a conexão, desconecta de um equipamento, conecta em outro, faça a atualização de memória lá no MG3000, e o equipamento estará funcionando perfeitamente, tá? Aqui é um comparativo para vocês verem aí como é e como ficou a nova linha de produtos de controle de acesso. Este aqui é o já conhecido CTW4A, onde eu tenho aqui, ó, a conexão do chicote de alimentação, contatos de relé e entradas digitais, e aqui as entradas de leitora, tá? Até 4 leitoras, por isso que ele pode comandar até 4 portas, depende do seu projeto, tá? E aqui os conectores do CAN. Então, hoje o equipamento ficou com esse aspecto aqui. Vou pegar uma peça aqui e mostrar para vocês aqui mais próximo, tá? Ele ficou com este aspecto aqui, ó. A NICE se preocupou muito com o design das peças, tá? E aí, como que eu faço a abertura? Simplesmente eu desloco para cima e, ó, eu tenho acesso à placa do equipamento. Vejam que o conector aqui é o mesmo padrão e os conectores de leitora também. A única coisa que mudou aqui foi a conexão CAN e agora eu tenho aqui o jumper para fechar o resistor de fim de linha. Perfeito? Seguindo aqui, pessoal, eu tenho um outro comparativo. Olha como era a placa do CTW4A e como é a placa do CTW3004. Fisicamente, são diferentes, portanto, você não vai conseguir intercambiar, assim, pegar uma placa de uma peça plástica e colocar na outra, tem tamanhos distintos, mas eu fiz esse slide aqui para exemplificar que, migrando do CTW4A para o 3004, você simplesmente vai precisar desconectar aqui, conectar, colar e fazer a cópia do endereço CAN e das configurações destes DIP switches na nova peça e até o MG3000 e mandar atualizar a memória dos receptores. Ok?
Ainda fazendo um comparativo com o CTW4A, veja, a rede CAN era conectada através de conector RJ9. Eu tinha que crimpar o cabo no RJ9 e conectar aqui, e a outra porta aqui, o outro conector RJ9, eu tinha que fazer uso do resistor de fim de linha. Tá? Era um resistor de 100R, crimpado no RJ9 e conectado na porta CAN, o conector da CAN. Lembrando que eu nunca posso ter um conector deste aberto, né? Então, por isso se faz necessário o resistor de fim de linha. No CTW 3004, vocês podem observar que o conector do CAN é Borne, não é mais RJ9, então isso trouxe praticidade para o instalador. Ele pode, inclusive, ficou muito mais simples duplicar vias de um cabo, se assim for necessário, porque ele simplesmente junta as pontas do cabo e parafusa diretamente no borne e não tem mais se preocupar com esse resistor de fim de linha. O resistor agora está na placa e se este for o último receptor da sua rede CAN, basta você fechar o jumper aí, o resistor estará fechando a rede CAN completamente, perfeito? Se este receptor for um dos receptores da rede CAN, não for o último, eu removo esse jumper aqui, ok? Lembrando que este modelo de receptor, o CTW 3004, eu posso ter 8 receptores deste modelo conectados a um único módulo guarita. Portanto, 8 receptores de controle remoto, 8 receptores de cartão, 8 de tag ativo, 8 de tag ativo, como eu falei lá na live do MG3000. Quem perdeu a live do MG3000 e perdeu a live do RTX 3004, fica aí o convite para vocês poderem acessar, está disponível no nosso canal. Vocês podem pegar aí, desde o comecinho, a nova linha MG3000, ok? José Odeano da Silva, bom dia, José. Minas Lineares Tecnologia, muito bom dia para você também. Sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje. Falando do Deep Switch de 3 vias, este Deep Switch de 3 vias é responsável pelo endereço CAN, é onde eu defino qual endereço, qual número de receptor será ele na minha rede CAN. Acabei de falar para vocês que eu posso ter 8 receptores CTW 3004 conectados ao MG3000, e é aqui que eu defino qual é o endereço deste receptor. Perfeito? Seguindo a seguinte tabela, eu tenho 3 chavinhas, certo? 3 chavinhas, em que eu tenho 2 possibilidades em cada uma delas, on-off. Portanto, é 2 possibilidades na chavinha número 1, vezes 2 possibilidades da chavinha número 2, vezes 2, que são 2 possibilidades da chavinha número 3. Então, eu tenho aqui um exponencial, 2 elevado à terceira, totalizando 8 combinações diferentes. Então, é aqui, seguindo este Deep Switch, configurando no de 3 vias, eu faço o endereçamento do meu receptor. Veja, o endereço 1 é tudo desligado. Se eu quiser transformar este receptor em endereço 2 na rede CAN, eu preciso ligar a chavinha número 1. Se eu quero que ele seja endereço 3, eu ligo a chavinha número 2. Veja, na minha legenda aqui, a bolinha preenchida é on, a bolinha branca, né, vazia, é off. Então, é uma combinação binária, ok? Lógica booleana, e aí de 8 possibilidades com 3 chavinhas, 3 vias. Muito importante vocês se atentarem a isso daqui, porque se você colocar 2 receptores com o mesmo endereço, você vai cair na mesma situação de ter 2 computadores na mesma rede com o mesmo IP. O que acontece aí, pessoal, quando eu tenho isso daí? Respondam aí para mim. O que acontece quando eu tenho 2 computadores na mesma rede com o mesmo IP? Pode responder aí no chat aí. Então, aqui vai seguir o mesmo princípio, tá? O pessoal jogou aqui.
É mais ou menos isso daí, Paulo. É mais ou menos isso daí, o Paulo Henrique Freitas, né? A palavra certa aí seria conflito, tá? O termo correto seria conflito. Quando eu tenho dois computadores com o mesmo IP na mesma rede, dá conflito. Então, se eu tiver dois receptores do mesmo tipo, neste caso, CTW 3004, com o mesmo endereço na rede CAN, eu vou ter conflito, perfeito? Eu vou ter isso aí, não sei, vou pronunciar aqui, Vonair ou Voner, desculpa aí, não sei corretamente a pronúncia do seu nome. Até o Segue Soluções, meu amigo Allen, de Fortaleza, sempre aí com a gente nas lives aí. Muito obrigado pela presença aí, viu, Allen? Seguindo aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de configuração de endereço. Veja que na imagem aqui do Deep Switch, eu liguei a chavinha número 2. E no momento em que eu liguei a chavinha número 2, este receptor assumiu o endereço número 3. Perfeito? Então, ligando a chavinha número 2, não é endereço 2, é endereço 3. Sempre observem essa tabela que consta no manual do equipamento. E na hora que eu estou cadastrando um dispositivo no MG3000, esse dispositivo pode ser um chaveiro azulzinho aqui, ó, padrão EM, pode ser o chaveiro MyFair, ok? O novo chaveiro MyFair. Na hora que eu estou cadastrando o dispositivo para o morador, para o usuário, eu vou lá no módulo Guarita, eu tenho a seleção, e aí aqui é onde eu digo em qual receptor este chaveiro, este dispositivo vai poder acionar, vai ter acesso, tá? Então, muita atenção no endereçamento, porque o pessoal aí na rua come muita bola, achando que quando liga a chavinha número 1, é endereço 1, quando liga a chavinha número 2, é endereço 2. Tá? Não é assim. Prestem atenção na tabela, está lá no manual, muito fácil de configurar. Respondendo a pergunta aqui do Paulo Henrique, se eu tiver dois receptores com o mesmo endereço na mesma rede CAN, não é que eles vão acionar juntos. Imagine que o porteiro vai dar um comando, ou no MG3000, ou na botoeira, ou via software. Na hora em que ele manda esse comando, ele está dizendo lá, ó, aciona o relé 1 do receptor 1. Se eu tiver dois receptores no endereço 1, o comando vai duplicado, certo? Eu vou estar acionando dois portões diferentes com um único comando. E se eu tiver, né, uma situação como essa, Paulo, quando o morador passar o chaveiro numa leitora conectada ao receptor do portão A, que está no endereço 1, eu não sei se ele está entrando pelo portão A ou pelo portão B, porque na hora em que eu passar o chaveiro na leitora que está conectada ao receptor do portão B, que também está no endereço 1, eu não sei de onde está vindo este acionamento. Então, isso, no conceito de controle de acesso, é falho, porque quando eu instalo um sistema de controle de acesso no condomínio, eu preciso exatamente saber quem está entrando, por onde está entrando, e o horário para eu poder ter isso no meu log, tá? Poder consultar. Então, além de dar no comando e ele chegar lá nas pontas, né, nos receptores em duplicidade, acionar mais que um receptor simultaneamente, olha o que acontece. No caso de uma violação, que é o caso mais importante aí, em caso de invasão, você receber o sinal de que o portão foi violado, a porta foi violada, quando você tem dois receptores no mesmo endereço, sensores ligados nesses receptores para monitorar o status da porta, o status das portas, você nunca vai saber qual porta que foi arrombada, porque vai chegar o acionamento sempre do receptor endereço 1, e você não sabe qual deles que é. Ok? O sistema não... Tiago Santiago, o sistema não trava? Veja, o sistema não trava porque eu fico fazendo, o MG3000 fica trafegando dados ali. Então, eu estou jogando dados na rede CAN, trafegando dados na rede CAN, simplesmente eu terei dois receptores com o mesmo endereço. Então, eles vão receber a informação simultaneamente. Então, eu vou acabar acionando dois portões simultaneamente. Não é este a intenção do controle de acesso. É liberar um por vez
e saber exatamente qual porta foi aberta, qual porta foi fechada, qual porta foi violada e de qual receptor está vindo este evento para o MG3000. Ok? Seguindo aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, Nilson. É isso aí, Janilson. Bacana aí pelo comentário. Muito bacana. Seguindo aqui, DIP switch de 8 vias. Tá? Eu tenho 2 DIPs de 8 vias, que são para as configurações diversas do meu equipamento, que eu vou comentar aqui, ó. A tabela para vocês talvez não esteja muito legível, mas eu vou explicar um por um, ok? J1 a J4, as 4 primeiras vias do primeiro DIP de 8 vias, eu seleciono o tempo do meu acionamento de relé. Por que isso, Alexandre? Porque quando eu estiver trabalhando com uma fechadura eletromecânica, a famosa solenoide, eu preciso de um pulso curto, de meio segundo, meio a 1 segundo. Meio segundo é suficiente, então ela destrava. Por quê? Se eu manter ela acionada com um pulso muito longo, o que vai acontecer? A solenoide ela vai ter a sua vida útil reduzida. Ela vai começar a esquentar, e aí você começa a sentir aquele cheiro de verniz ali na fechadura, e é um processo sem volta, porque uma vez que você aqueceu o verniz a ponto dele derreter, as espiras dessa solenoide elas começam a entrar em curto, vai baixando a resistência dessa solenoide, e cada vez mais ela vai esquentando, mais espiras vão entrando em curto, até que ela realmente vira um curto. Na hora que você dá um pulso lá, o fio se rompe, e aí só uma solenoide nova. Então, para solenoides, né, fechaduras eletromecânicas, tempo de pulso de meio segundo. Se eu estiver trabalhando com eletroímã, usando o contato comum INF do relé do receptor, eu posso ajustar aí para 3 segundos. Por que 3 segundos? Porque meio segundo não deu nem tempo de você empurrar a porta, o eletroímã já colou novamente. Então, isso daí não é bacana. Então, 3 segundos é um tempo bacaninha, um tempo bom para você poder destravar a porta e empurrar antes que o eletroímã volte a colar novamente. Se você precisar de um tempo superior a 3 segundos, aí, meus amigos, eu aconselho que vocês utilizem as fontes temporizadas, tá? Onde você pode ajustar o tempo lá naquele trimpote, tá? Podendo, ou tem um trimpote, ou alguns são com jumpers, em que a combinação dos jumpers tem um tempo já pré-definido. Então, se vocês precisarem de um tempo superior a 3 segundos, utilizem as fontes temporizadas aí disponíveis, ok? J5 a J8 é quando eu posso estabelecer uma leitora para pânico imediato. Então, todo e qualquer acionamento naquela leitora, no caso aqui, o J5 corresponde ao canal de leitora 1, J6 ao canal 2, J7 ao canal 3, J8 ao canal 4. Então, uma vez que eu ligar o J5, aquela leitora conectada ao canal 1, ela será uma leitora de pânico. Então, todo e qualquer acionamento lá vai gerar um pânico no MG3000. Estas configurações aqui eram muito utilizadas quando o pessoal utilizava biometria conectada ao CTW, ok? Quando nós não tínhamos o receptor multifunção 4A, e agora chegando aí o RMF 3004, seu sucessor. Tema da próxima live aí, da semana que vem comigo aqui. Isso aqui era muito utilizado quando eles queriam habilitar na biometria a segunda digital como pânico. Nós mantivemos isso daqui, ok? Na linha atual, isso vai se perpetuar, porque muitos dos nossos parceiros trabalham com biometrias na UIGA, embora agora com o novo receptor RMF 3004 e também com multifunção 4A, nós recomendamos o uso da biometria na RS 485, tá? Mas isso é tema para uma próxima live aí do RMF 3004. O J9, pessoal, é o ajuste do meu baud rate,
Quem assistiu a live aqui do MG3000, viu que eu comentei a questão das distâncias do comprimento de cabo da rede CAN. Então, quando eu estiver trabalhando com 500 metros de cabo, a partir do MG3000, eu preciso trabalhar com um baud rate padrão de fábrica, 125 kilobits por segundo. Se eu exceder este comprimento de cabo, onde eu posso chegar até 1000 metros de cabo em cada uma das portas do MG3000, eu preciso baixar o baud rate para 20 kilobits por segundo. Então eu venho aqui no J9 e ligo ele e automaticamente eu passei ele para 20 kilobits por segundo. Lembrando que se eu baixo no receptor, eu tenho que baixar também no MG3000, lá no Guarita-IP, em toda a minha rede CAN. Todos os equipamentos devem estar trabalhando na mesma taxa de transferência, senão vai dar falha CAN, ok? O J11, pessoal, perdão, o J10, eu já ia pulando, o J10, aí não é individual, aí vale para os 4 canais de leitura. No chicote de leitora, eu tenho um fio amarelo com branco, tá? Aqui tá torcidinho, eu gosto de trabalhar com os fios torcidinhos, mas se vocês observarem, eu tenho um fio aqui, ó, no meu chicote, tá? Tem este fio aqui, ó, amarelo com branco, não sei se está muito claro para vocês aqui, é um fiozinho amarelo com branco, que ele é uma entrada digital para botão, ok? Então, quando você tem uma situação no condomínio que o contratante, o síndico, fala para você, eu quero uma leitora para entrar e um botão para sair, o botão é conectado neste fio amarelo que eu acabei de falar para vocês. Então, qual é a lógica? Um pulso GND, um pulso negativo neste fio amarelo com branco, destrava o relé correspondente ao canal de leitora. Como assim, Alexandre? Está meio complicado? Vou tentar ser mais claro para vocês. Se a leitora estiver conectada no canal 1 do CTW 3004, se eu der um pulso GND neste fio amarelo com lista branca do chicote de leitora, ele vai acionar o relé correspondente ao canal 1 do receptor, da leitora, e vai destravar a porta. Então, eu uso o chaveiro para entrar e uso um botão para sair. Nesta situação é que eu consigo comandar até 4 portas. Por quê? Eu posso ter 4 leitoras em 4 portas diferentes, passo o chaveiro para entrar e coloco botões para sair. Mas é importante frisar para todos vocês que nesta situação eu estou controlando quem entra, mas eu não estou controlando quem sai. O acionamento neste fio amarelo com branco gera um log. Tudo que acontece no meu sistema gera um log lá no meu relatório. Só que veja, quando eu passo o chaveiro na leitora, eu sei quem é. Este chaveiro aqui está cadastrado para o Alexandre Maia, apartamento 1234, bloco A. Então, ele está registrando a minha entrada no condomínio. Mas quando eu pressiono um botão, um simples botão para sair, ele registra uma abertura daquele portão, uma abertura digital, mas nessa situação eu não tenho como saber quem é que está apertando aquele botão. Por isso que a gente sempre comenta, cuidado na hora de elaborar o projeto, porque quando nós falamos que o equipamento pode controlar até 4 portas, tem as suas especificações. Chaveiro para entrar, botão para sair. Se eu quiser controlar entrada e saída, aí eu preciso colocar uma leitora de cada lado da porta, e aí eu passo o chaveiro para entrar, passo o chaveiro para sair, e aí eu registro a entrada, registro a saída, eu sei quem está saindo, mas nessa situação eu só consigo controlar, no máximo, 2 portas. Ok, pessoal? Marquinhos Amaral aí, está sempre com a gente também. Obrigado pela audiência aí, obrigado pela presença nessa live aqui, viu, Marcos? Seguindo aqui, pessoal, então o J10, ele vale para os 4 canais de leitura. Então, este fio amarelo com branco, eu posso ligar um botão de saída para o murador sair, ou eu posso trabalhar com ele na inibição. Se eu habilitar o J10, toda vez que eu colocar GND neste fio amarelo com branco, a leitora fica inibida. Perfeito? Então, ou eu trabalho com botão ou com inibição. As duas coisas simultaneamente eu não consigo fazer.
J11 também válido para os 4 canais de leitura. E aí eu tenho aqui, ó, é o pânico. Talvez, não sei se vocês consigam ler aqui, mas é o pânico. Eu habilito pânico neste receptor. Então, se eu passar o chaveiro uma única vez na leitora, ela vai destravar o portão e vai subir a informação lá. Apartamento 1234, bloco A, o Alexandre Maia, qual é o receptor e qual que eu estou acionando, qual é o canal de leitora que eu estou acionando. Perfeito? Mas se eu vir aqui no J11, eu habilitar o J11, ligar o JP11 aqui, se eu passar o chaveiro uma vez, destrava normalmente. Mas se eu passar o chaveiro na leitora 2 vezes, em até 2 segundos, vai destravar a porta, mas vai reportar um pânico para o MG3000. Um evento de coação. Significa que, de repente, aquela pessoa que está ali colada comigo ali no portão, ela está me coagindo. Então, eu passo o chaveiro rapidamente, 2 vezes na leitora, em até 2 segundos, entre um acionamento e outro, e aí destrava a porta, reportando um pânico para o MG3000. Tá? Então, o pessoal sempre fala, mas chaveiro no controle remoto tem um botão específico, ou você segura o botão pressionado e aí o sistema sabe que é um pânico. Como que eu faço com o chaveiro? Habilito o J11 e passo o chaveiro 2 vezes rapidinho na leitora e aí eu destravo a porta reportando um pânico para o MG3000, para o operador. Ok? J12 também válido para os 4 canais de leitora. O meu sistema, este receptor aqui, assim como o CTW4A, o CTW3004, ele pode trabalhar com cartão, com chaveiro e também com senha. Então, eu posso colocar uma leitora lá com teclado e cadastrar um chaveiro para o morador e também cadastrar uma senha para o morador. Se eu deixar aqui, ó, o J12 desligado e eu cadastrei este chaveiro aqui, ó, para mim, e também cadastrei uma senha para mim, se eu passar o chaveiro, destrava a porta, ok? Se eu digitar a senha, também destrava a porta. Então, é um ou o outro. Qualquer um dos dispositivos, a senha é considerado um dispositivo também. Então, qualquer um dos dois, eu destravo a porta. Mas, se eu pegar aqui, ó, o J12 e ligar o J12, aí eu trabalho com o receptor, com a leitora, numa dupla validação. Significa que eu preciso passar o meu chaveiro e digitar a minha senha. Se eu simplesmente passar o chaveiro, a porta não destrava. Se eu simplesmente for lá e digitar a minha senha, também não vai destravar. O sistema fica com uma dupla validação. Eu preciso passar o chaveiro e depois digitar a senha. Isso é muito importante porque se você quer aumentar o nível de segurança do condomínio, você pode fazer a opção por uma leitora com teclado e cadastrar 2 dispositivos para o morador. Nossa, Alexandre, mas qual o sentido disso? O pessoal perde isso daqui na calçada do condomínio, qualquer pessoa que achar vai pegar o chaveiro lá na calçada e vai sair passando nas leitoras dos prédios ali daquele quarteirão. Então, se ele passar o chaveiro lá, pode sim destravar a porta e no MG3000 vai aparecer a informação do morador, certo? Mas, no entanto, quem está entrando ali é um aventureiro, tá? Um ladrão, um bandido. Se você coloca uma senha para o morador, tá? Uma pessoa de mais idade, uma pessoa que tem alguma limitação visual, não consegue enxergar perfeitamente, fica catando ali milho, desculpa a expressão, mas fica catando milho no tecladinho, um oportunista pode sim memorizar a senha dela e depois voltar numa outra hora, digitar a senha e acessar o condomínio. Então, para quem quer um up nessa questão aí da segurança, de uma dupla validação, coloca uma leitora com teclado e habilita essa função aqui, cadastra um chaveiro e uma senha para o mesmo morador. Lembrando que se ele esqueceu o chaveiro no apartamento e descer, ele não vai conseguir retornar, porque ele precisa do dispositivo primeiro. Aí ele precisa que o porteiro faça a liberação para ele, ou o software lá, ele interfone com a portaria virtual, e aí se identifique para que o pessoal possa liberar a entrada dele.
somente com senha, somente com chaveiro, ele não vai entrar. O meu amigo Ali aqui, isso, é o novo módulo Guarita, ele tem a denominação MG3000, viu, Ali? Então, tem a live aí, acho que há umas 2 semanas eu fiz a primeira live aí apresentando o MG3000. Pode dar uma olhadinha lá, o equipamento está muito mais bonito e muito mais rápido com o novo processador, ok? Seguindo aqui, J13. Eu tenho métodos de inserção de senha, em que eu tenho aqui, ó, 4 dígitos da unidade e até 6 dígitos para a senha do morador. Com o J13 em off, eu preciso digitar a unidade, Enter, colocar a senha, Enter. Se eu habilitar aqui, ó, o J11 para pânico, cadastrar uma senha para o morador, e ele, no final da senha, ele der Enter, Enter em até 2 segundos, destrava a porta e reporta um pânico para o MG3000, tá? Se eu não habilitar aqui, não reporta o pânico. Então, aqui falando da inserção da senha, eu coloco 4 dígitos da unidade, no caso lá, unidade 1, 2, 3, 4, Enter, a minha senha fictícia aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Enter, destrava a porta. Se eu habilitar o J13, eu não preciso colocar o Enter no meio, ali entre a unidade e a senha. Eu posso fazer o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Enter, destrava a porta. Se eu habilitar o J11, se eu der Enter, Enter, destrava a porta com pânico, tá? J14 aqui, ó, é o remoto, a função remota que eu estava explicando no primeiro slide, no segundo slide dessa apresentação, dessa live aqui, que é quando eu quero que o morador apenas se identifique, mas não abra. Um dos exemplos, tá? Quem vai fazer a abertura é o software de gestão, o software integrador, ou o pessoal lá da portaria virtual, se assim for a aplicação lá no condomínio. Tenho aqui o J15, que aí, no chicote de leitora, do receptor, eu deixei aqui, ó, trançadinho aqui de lado aqui, tá? Eu tenho aqui, vou puxar aqui para fora, eu tenho aqui, ó, 4 fios, tá? 4 fios, que são 4 entradas digitais do meu receptor. Então, eu tenho amarelo com branco, verde com branco, laranja e roxo com branco. É uma entrada digital por canal, tá? A entrada digital amarelo com branco, que eu me referi, lá para ligar o botão, no chicote de leitora. Esta entrada digital aqui é no chicote de relé, de alimentação, os contatos de relé e alimentação. O que eu faço com essa entrada digital aqui? Eu posso ligar um hit switch ou um micro switch para monitorar o status das portas, se elas estão abertas, fechadas, se elas foram violadas, enfim. Eu ligo o sensor nestes fios. Então, eu posso ter até 4 portas, então eu tenho 4 entradas digitais para monitorar o status dessas portas. Perfeito? E aí eu configuro aqui no J15 se eu quero no modo passagem ou no modo porta aberta. Como assim, Alexandre, no modo passagem? Eu instalo o sensor na porta e toda vez que essa porta abrir, o receptor vai reportar para o MG3000, porta abriu, porta fechou. Mas para visualizar estes eventos, eu preciso ir lá no MG3000 e no campo menu avançado, opções, ir lá e marcar que eu quero que o Guarita registre esse tipo de evento. Por quê? É um evento que ocorre a todo instante, porta abriu, porta fechou, porta abriu, porta fechou. Então, de repente, dependendo do condomínio, é uma quantidade muito grande de eventos e que ele não quer tratar este tipo de evento. No entanto, o receptor envia. O Guarita, neste caso, você pode marcar ou não, tá? Então, no evento de passagem, então eu passo o chaveiro na leitora, um exemplo aqui, ó, a porta abriu. Ele não mostra no módulo Guarita, mas está lá no relatório. Porta abriu. Quando eu fecho a porta fechou. Então, para cada acionamento de chaveiro ou senha de dispositivo, vai gerar
a informação, um exemplo, apartamento 1, 2, 3, 4, bloco A, Alexandre Maia, qual é o receptor, qual é o canal de leitor, e na sequência vem o evento de passagem, porta abriu, porta fechou. Se eu configurar o J15 para a porta aberta, o receptor não vai reportar a abertura e o fechamento desta porta. O receptor vai reportar o tempo de porta aberta. Então, assim, ó, eu passei o chaveiro na leitora. Porta abriu, porta fechou. Estes eventos aqui não foram reportados ao MG3000, porque eu configurei a entrada digital como porta aberta. Passo o chaveiro na leitora, destrava a porta. Eu abri a porta aqui, ó. E se ela permanecer aberta por 15 ou 60 segundos, que é o tempo que eu ajusto aqui no J16, ela vai enviar, o receptor vai enviar para o MG3000 que a porta do canal 1 ou porta do canal 2, 3 ou 4, a porta está aberta. E este tempo aí ou é 15 ou é 60 segundos. Ok? Diogo, tá nos próximos slides aí que eu já vou explicar essa questão aí para vocês, tá? Aguarda só um instantinho, eu já chego nessa questão aí. Finalizando aqui, então, é muito importante ressaltar para vocês que, independente do modo de trabalho da entrada digital, se ela está configurada como passagem ou como porta aberta, se aquela porta for aberta, aquele sensor mudar de status de fechado para aberto, sem que ocorra uma validação, seja aqui, ó, pelo acionamento do chaveiro do usuário, do morador, seja por um software, um comando via software integrador, ou pelo acionamento do porteiro, esta entrada digital reporta para o MG3000 arrombamento, ok? Então, independente do modo de trabalho aqui, abriu a porta sem uma validação, ele vai reportar porta violada, arrombamento. O Tiago Santiago... O MG3000, o Thiago, ele tem o buzzer interno. Então, no caso de você estar com a porta aberta, ele vai bipar ali para você, o buzzerzinho vai bipar, você vai ter a informação visual e vai ter a sonora também, tá? Porque ele vai indicar ali logo para você. Então, você precisa ver, vai precisar confirmar este evento lá no MG3000. Se você estiver utilizando um módulo botoeira, tá? O módulo botoeira, 7 teclas, que é um acessório que eu julgo aí, sempre falo para todo mundo que é um módulo indispensável, tá? Ele tem uma saída lá de buzzer também, para um buzzer externo. Seguindo aqui, pessoal, este receptor, diferente do CTW no 4A, ele tem um LED de status RGB. No CTW4A, era um LED na cor vermelha que indicava o status do câmbio. Neste receptor, eu tenho aqui um LEDzinho, ok? Um LEDzinho RGB, em que ele pisca na cor branca. Para quem assistiu a live aí da RTX 3004, este design aqui é um padrão mundial da NICE. Tá? Então, o RTX 3004, o CTW 3004, a aparência deles, o gabinete, ok? O gabinete deles é o mesmo. No entanto, o RTX 3004, o LED do CAN pisca na cor azul. Para você diferenciar os equipamentos sem que você tenha que abrir, este cara aqui pisca na cor branca. Então, na hora em que eu alimento este receptor, ele pisca na cor branca. Eu vou alimentar um receptor aqui para vocês. E aí, ele pisca na cor branca, tá? Este é o status dele. O status do CAN é constantemente piscando na cor branca. Aqui ainda, sobre este receptor, eu tenho
uma condição de falha CAN, ele vai acender aqui o LED vermelho, exatamente igual ao RTX. Perfeito? Então, aqui, operação normal, pisca na cor branca. Falha CAN, pisca na cor vermelha. E, quando eu acionar, passar o chaveiro na leitora conectada ao canal 1, ele vai acender 2 segundos amarelo no canal 2, verde, 3 laranja, no canal 4, o roxo. Exatamente como acontece no RTX 3004. Ok? Então, esse LED de status aqui é um diferencial em relação ao equipamento anterior, o CTW4A, que não tinha essa visualização, essa diferenciação por acionamento canal de leitora. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? O chat está aberto aí para vocês poderem fazer os questionamentos aí. Está tudo ok? Dá um ok aí para mim, para eu poder seguir com o conteúdo aí. Vamos lá. Tá claro para vocês aí? Posso seguir? Beleza. O Alien aqui respondeu ok. Se mais alguém tiver alguma dúvida com relação ao que eu estou abordando aqui, o chat está aberto aí. Não fique com vergonha em perguntar. Ok? É uma oportunidade muito bacana participar da live aí, porque a gente já consegue tirar a sua dúvida aqui, ó, ao vivo, a cores. Perfeito? A ligação, pessoal, seguindo aqui, cabo CAN mais resistor de fim de linha. Então, eu tenho um MG3000 e eu conecto ele ao CTW 3004 com 2 fios apenas. A rede CAN, 2 fios. Perfeito? Vou reforçar isso aqui, por quê? Eu comentei na live da MG3000, RTX 3004, e é importante falar aqui novamente. Este cabo aqui, pessoal, cabo CAN não deve passar junto com elétrica, ele é um cabo de dados. Quando a gente passa dados com elétrica, o que acontece? Acontece de ter indução nos cabos, e aí prejudica o nosso funcionamento, o funcionamento do equipamento, a comunicação entre MG3000 e receptor. É onde você vai falar para o nosso suporte, olha, eu passo o chaveiro na leitora, destrava a porta, tá tudo bonito, mas não chega a informação lá no MG3000. Às vezes eu dou um comando no MG3000, eu não consigo atualizar a memória do receptor, dos receptores, eu não consigo acionar um determinado receptor. Isso se dá porque você não está usando o cabo apropriado ou está passando este cabo junto com a elétrica, tá? Elétrica vai causar indução nos cabos. Então, eu preciso ter uma infra separada para o cabo CAN. E aí você deve falar, Alexandre, então quer dizer que no condomínio que eu chegar lá e o síndico falar para mim que não quer uma nova estrutura, uma infraestrutura, eu vou ter que utilizar uma já existente, sabe lá o que tem passando naquela tubulação? Eu vou perder o meu serviço, o meu orçamento, perder aquele projeto? Não. Aí você, obrigatoriamente, vai ter que utilizar cabo blindado, tá? E aterrar as duas extremidades da malha, da sua blindagem. E aterrar é um aterramento efetivo. Não vá fazer como a gente vê por aí, o cara às vezes dá uma descascadinha na massa do portão, faz um furo e coloca um parafuso, coloca um terminal olhal na malha e coloca um parafuso soberbo. Isso não é aterramento, nunca foi, ok? Isso se ele for caprichoso, quando ele ainda usa o terminal olhal. Muitas vezes ele simplesmente enrola a malha no parafuso e aperta lá. Isso não é um aterramento. Aterramento, você vai utilizar o quadro de aterramento do condomínio e na ausência deste, você vai ter que colocar aqui, ó, nas extremidades, você vai ter que aí, ó, enterrar uma barra de cobre lá e poder fazer a conexão aqui, ó, da malha com a barra de aterramento. Aí sim, a gente resolveu o problema de indução no cabo CAN quando você precisar passar o cabo numa infra já existente. Ok? Seguindo aqui, pessoal, este cabo aqui, até 500 metros, eu posso usar um CAT5E, o famoso cabo de rede.
Perfeito? Acima de 500 metros, eu preciso usar o cabo AFT 2x22, 2x18, tá? É um cabo específico, ele tem uma seção maior, então eu consigo atingir um comprimento de até 1.000 metros em cada uma das portas do MG3000. Eu posso ter 1.000 metros para cá e 1.000 metros a partir da outra porta, totalizando 2 quilômetros de cabo. É muito cabo. Então, eu tenho 1.000 metros, né, 1 quilômetro de cabo, com o CAT5E, ou 2 quilômetros, né, 2.000 metros, utilizando o AFT 2x22, 2x18. Lembrando que nessa situação, você precisa ajustar o baud rate do equipamento para 20 kilobits por segundo, de todos os receptores conectados na rede CAN. Ok? E aí, se ele for o último receptor da minha rede, eu vou lá e fecho o resistor de fim de linha com um jumperzinho, com um strap. Não há mais a necessidade lá, como eu já expliquei, daquele resistorzinho externo de 100R. Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Pode jogar aí no chat aí para eu ir seguindo, tá? Ainda sobre o CAN, eu tenho aqui, ó, como eu conecto o MG3000 com o CTW 3004. Dois fiozinhos, CAN high, CAN low, CAN high, CAN low, ponto a ponto. Você não precisa cruzar, ok? High com high, low com low. Simples assim. Muito simples. Eu tenho aqui, tá? Já deixei preparado para a live de hoje. Se vocês observarem aqui, ó, eu deixei já 2 fios conectados no MG3000, CAN high, CAN low. Na outra extremidade do cabo, eu já deixei aqui também, ó, conectados CAN high, CAN low, ó. CAN high, CAN low, para depois simplesmente fazer a conexão aqui, ó, no board da rede CAN e o jumperzinho aqui, ó, para eu fechar. Tá claro? Para eu poder fazer o fechamento. Leitoras. Agora nós chegamos aí ao que o Diogo Amaral aí questionou um pouquinho antes aí no nosso chat. Leitoras. Eu tenho a LN101A, padrão 125 kHz, que é o padrão EM, é aquele, é o chaveirinho azul, ok? Esta é uma leitora aqui que ela está sendo substituída gradativamente pela LN104C, tá? Essa daqui lê apenas o padrão EM 125 kHz. Eu tenho aqui, ó, a LN001A, que é a minha leitora que tem teclado para que eu possa trabalhar com a solução de senha, e também padrão EM, tá? Chaveirinho azul, tá? Aí aqui eu tenho a LN104C. A LN104C, eu tenho 3 versões dessa leitura. Eu tenho ela padrão EM, então ela só vai ler o chaveirinho azul. Ela tem o padrão MyFair, né, que é 13,56 MHz. Veja a diferença nas frequências, né? 125 kHz para 13,56 MHz. E aí eu tenho a versão EMF, tá? A EMF, ela tem os dois padrões. Ela lê na mesma leitora tanto o chaveirinho 125 quanto o MyFair. Eu estou com uma leitora aqui na minha mão para mostrar para vocês. Essa daqui, ó, ela é uma leitora 104C MyFair. Como que eu diferencio essa leitora? Pessoal, aqui, ó, na parte de baixo da leitora, eu tenho a inscrição aqui, ó, LN104C EMF, está gravado a laser. Então, se ela for somente EM, vai estar EM, ou MF, ou EMF. E, visualmente, tá? Para que você não tenha aqui uma leitora já instalada, você tem aqui, ficar abaixando para olhar isso aqui, é simples, ok? Veja que eu tenho o símbolo de 2 mãos aqui, ó, com o cartão, certo? O padrão
EM, ela só vai ter a inscrição superior. O padrão MyFair, somente a inscrição inferior. Quando ela é a versão EMF, eu tenho aqui as duas inscrições. Então, isso é muito importante na hora de fazer o acionamento, porque eu tenho duas bobinas nesta leitora, então, quando eu estiver usando o chaveirinho EM, eu vou passar o chaveiro aqui, ó, na parte superior. Quando eu estiver trabalhando com o chaveiro MyFair, eu vou passar o chaveiro onde, ó? Na parte inferior. Se você ficar passando o chaveirinho MyFair aqui em cima, ela não vai fazer leitura. A mesma coisa se eu pegar o chaveirinho azul e ficar passando ele aqui. Então, são duas bobinas independentes. Então, quando eu tiver com uma leitora como essa, tá? Eu tenho que passar o chaveirinho azul aqui e o MyFair aqui. Então, às vezes, o cliente, ele precisa ser instruído dessa maneira. Respondendo aqui ao Allen, RTX 3004, qual o índice de proteção? Allen, este receptor aqui, ó, o gabinete é o mesmo para todos, certo? Então, eu fixo ele na parede através destes pontos aqui, perfeito? E internamente, estes pontos aqui, ó, se porventura tiver alguma água escorrendo na parede, na superfície, se porventura ele entrar neste orifício aqui, ó, ele escorre pelo parafuso e já sai do equipamento, não afetando o funcionamento da placa. Além do que, ó, o fechamento, se você observar a peça aqui, ó, quando eu faço este fechamento aqui, ó, a água bate e escorre pelo equipamento sem nenhum contato com a placa que fica aqui. Eu só fixo ele na parede através desses pontos aqui. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho 3 furos, que se eu quiser colocar isto num quadro no padrão DIN, eu compro o adaptador, fixo aqui e conecto ele lá. Ok? Respondendo ao Tiago Santiago aqui, o MyFair, a frequência é muito maior, né, de 125 kHz para 13,56 MHz, é uma diferença de frequência muito grande. O MyFair, né, os especialistas, né, nós consideramos também mais seguro, perfeito? O MyFair eu consigo trabalhar com uma criptografia ainda mais segura, tá? Então, por isso que eu tenho esses dois padrões aí. Os dois são confiáveis, mas o MyFair, criptografia é mais segura. Ok? Seguindo aqui, pessoal, estes são os dispositivos que eu tenho aqui para acionar. Então, eu tenho o chaveirinho azul, 125 kHz, apenas padrão EM. Eu tenho a pulseira de silicone. Pulseira de silicone o cara às vezes usa para entrar na academia, né? Às vezes o cara vai acessar uma área que vai para a piscina, que precisa realmente lá de um controle de acesso. Então, né, a gente indica aí a pulseira de silicone. E aí eu tenho nos dois padrões, eu tenho o chaveirinho de silicone padrão EM, eu tenho o cartão ISO nos dois padrões. O cartão ISO é aquele fininho. Tem o cartão clamshell, padrão apenas EM. O que é o cartão clamshell? Ele é um pouquinho mais grosso, ele tem este recorte aqui, ó, e ele tem uma superfície que ela é porosa, né? Ela tem uma superfície porosa, então eu posso transformar este cartão aqui num crachá aí na sua empresa, na sua indústria, tá? Onde eu posso colocar o sistema de controle de acesso. Então, transformo isso daqui num crachá. Personalizo isso. E eu tenho um novo chaveiro MyFair, que é este pretinho que eu já venho mostrando aí ao longo do treinamento, tá? Novo chaveiro MyFair, 13,56 MHz. São esses os dispositivos que eu posso utilizar nas leitoras de proximidade, leitoras RFID. Conexão das leitoras, pessoal. A conexão dessas leitoras aqui, ó, LN101A, 001A, 001B e a LN104C, elas são ligadas via WIGA, tá? A inscrição CTW
CT é a abreviação de cartão. O IGAN o W é o protocolo UIGAN. É como eu trafego os dados entre leitora e receptor. RedCAN é uma coisa, o IGAN é outra diferente. Por que eu estou frisando isso para vocês? Porque a UIGAN, ela tem uma limitação de 15 metros. Por quê? Eu alimento a minha leitora através do chicote do receptor, tem o chicote de leitora, e aí eu saio com 12 volts aqui, ó, pelo receptor, vindo do receptor, e alimento a minha leitora. Então, quando eu tenho mais que 15 metros de cabo, essa tensão cai e prejudica a comunicação UIGA. Então, nós, NICE, garantimos que um comprimento de cabo entre leitor e receptor de 15 metros, tá? Passou de 15 metros, você está por sua conta e risco, tá? Porque tem muitos clientes que insistem em colocar a leitora muito distante do receptor. E aí ele acha que isso, porque ele quer concentrar os equipamentos num quadro, enfim. Mas ele tem um gasto muito grande com o cabo, porque depois ele tem que ligar os relés do receptor nas fechaduras. Então, quanto mais distante o receptor estiver da leitora, mais cabo eu vou gastar para ligar os relés deste receptor à fechadura, porque a fechadura está ali perto da leitura. Tá? Então, o cara às vezes cai nessa armadilha e acaba gastando mais cabo. Cabo, vocês sabem muito bem que cabo é caro, e ainda não tem o funcionamento que nós indicamos, né? Nós garantimos, assim, que é a UIGAN a 15 metros. Perfeito? Alguma dúvida com relação a isso daí? O cabo aqui, pessoal, Alexandre, qual é o cabo que você recomenda para fazer a ligação entre leitor e receptor? Né? Você pode usar o cabo o Cat5e para fazer essa ligação? Pode. Você vai duplicando vias, tá? Você utiliza aqui, ó, positivo e negativo, os dois da UIGA. Então, eu tenho 6 vias. Posso duplicar vias se for necessário? Pode. Eu, Alexandre, aconselho você a utilizar o cabo manga. Tá? O cabo manga, ele é mais flexível. Só que não vai colocar um cabo manga WG26, porque não vai rolar. Então, utiliza um cabo manga aí, no mínimo, AWG22, e mesmo assim, duplique vias se for necessário. Tá? Por que o manga? Porque você está recomendando um cabo caro, como é o cabo manga? Pela flexibilidade, tá? Então, às vezes você coloca a leitora num perfil do portão e você precisa dar uma série de voltas ali até chegar no receptor, por mais próximo que ele esteja. Visualmente, às vezes você tem 5 metros, mas para passar o cabo entre a leitora e o receptor, você deu uma volta aí de 10 metros de cabo. E pela questão da flexibilidade, o manga sai ganhando muito, né? Ele está muito à frente do que um cabo Cat5e, que ele é rígido e ele pode vincar na hora em que você estiver passando este cabo aí no perfil do portão, enfim, numa tubulação ali muito estreita. Ok? Seguindo aqui, pessoal, a conexão se dá desta maneira. Ó. Agora está ligado, módulo MG3000 está ligado, receptor, e aqui eu conecto a leitora em um dos canais. Lembrando que se eu ligar a leitora no canal 1, ela vai acionar o relé 1. E assim sucessivamente até o canal 4. Tá? Então, lembrando que eu comentei aqui na live que se eu quiser comandar até 4 portas diferentes, eu tenho 4 leitoras e utilizo os botões aqui, ó, neste fio amarelo aqui, ó, para poder fazer o acionamento para quem sai. Chaveiro para quem entra, botão para quem sai. Se eu quiser colocar 2 leitoras na mesma porta, então eu vou colocar aqui, ó, leitora externa, leitora interna no canal 2 e vou fazer uma série ou um paralelo com os relés aqui. Paralelo quando a fechadura for eletromecânica, solenoide. Uma série quando a fechadura for eletroímã, que qualquer um dos acionamentos, seja na leitora externa ou na leitora interna, aciona o relé, abre a ligação e libera o eletroímã. Ok? Eu vou mostrar para vocês agora, eu tenho essa conexão aqui, então, veja, o MG3000, eu já deixei o cabo CAN conectado, vou agora conectar o cabo no meu
CTW 3004, eu vou passar o cabo por aqui, vou conectar, ok? Vou fechar esse jumperzinho aqui, vou colocar ele aqui na mesa, perfeito? Eu tenho aqui, agora, a leitora 104C, que eu já mostrei para vocês, conectada ao chicote de leitora do receptor, tá? Eu fiz essa adaptação aqui, né? Para poder fazer a instrução corretamente. Então, isso aqui não está na ponta do chicote, ok? De fábrica, você recebe esse chicote aqui e sem trançar os fiozinhos. Fui eu que trancei. Então, eu tenho isso aqui, eu vou conectar no canal 1. No canal 1 do MG3, do MG3000, não, perdão, do CTW 3004. Então, vou conectar a leitora aqui, perfeito? Vou fazer essa conexão. Veja agora que essa leitora, ela já está alimentada, ok? Então, se eu passar o chaveiro aqui, ó, ela já vai fazer uma leitura, mas não está liberando a porta, porque estes dispositivos, eles não foram cadastrados ainda no MG3000. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço esse cadastro. Vou deixar os equipamentos aqui em cima da minha mesa e vou utilizar aqui, ó, o MG3000 e vou mostrar para vocês como é que eu cadastro. Então, primeira coisa, eu toco na tela, vou aqui, ó, na opção menu, a senha de fábrica é 2413, ok, tá? Ok. Avançar. E eu vou aqui na primeira opção, ó, adicionar usuário. Que tipo de dispositivo eu vou adicionar para o meu usuário? Eu vou adicionar um cartão. E aí, a hora que ele vem nessa telinha aqui, ó, eu vou digitar o número do meu chaveiro, o número do meu cartão. Importante falar, pessoal, que diferente do módulo Guarita IP, quando eu estiver utilizando este chaveirinho aqui, ó, ou qualquer outro que eu tenha a vírgula, eu vou tentar aproximar um pouquinho mais aqui, ó, vocês vão ver que tem o 044,54847. No módulo Guarita, a vírgula já ficava lá preenchida, vamos dizer assim, ela já estava lá inserida. No MG3000, você precisa colocar a senha, tá? Perdão, colocar a vírgula lá na hora que estiver cadastrando o dispositivo. E este chaveiro aqui, ó, chaveiro MyFair, não sei se dá para observar, mas ele não tem 8 dígitos aqui em cima, próximo ao meu dedo aqui, ó, é um número de série. Então, quando eu estiver nesta telinha aqui, ó, deixa eu voltar lá, perdão. Deixa eu retornar na tela para vocês. Menu. Vou lá, 2413. Ok. Avançar. Adicionar usuário. Cartão. Nesta tela aqui, então eu vou digitar agora o chaveirinho azul, que é 044, vírgula, certo? 54847. Aí eu vou clicar aqui, ó, avançar. Mais uma vez. E eu venho para a tela de cadastro, tá? Então eu vou inserir aqui, eu vou colocar o meu nome aqui, ó, Alexandre. Alexandre, escrevi o nome aqui, ó, Alexandre, avançar. E aí eu vou colocar o número do meu apartamento. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Seleciono um bloco, vou colocar aqui, ó, no bloco C. Avançar. Nesta tela aqui, pessoal, está sem veículo. Ele vai permanecer sem veículo, porque quando nós falamos em chaveiro, senha, cartão, nós estamos falando de senha de pedestre, ok? É acesso de pedestre, então não é acesso de veículo. Portanto, eu vou permanecer aqui, ó, sem veículo e vou avançar. Neste momento, eu vou selecionar qual é o endereço do receptor ou dos receptores que eu vou habilitar este chaveiro. Então, neste caso, eu vou habilitar ele para o endereço 1 e vou avançar.
Aqui ele me dá o status do receptor 1, que ele está ativo, vou gravar. Perfeito? E aí ele volta para essa tela aqui. O equipamento é intuitivo, então ele pede, é como se ele fala assim, tem mais chaveiro aí para mim? Então, se eu tiver mais chaveiros a serem cadastrados, basta eu repetir o processo. Então, vou repetir o processo agora para este chaveiro aqui, ó, o chaveiro MyFair. Só que, como ele não tem 8 dígitos, não tem o número IGAN, é um número de série, então eu venho aqui e vou colocar aqui, ó, o número de série dele é 8 0 3 1 0 5. Avançar. Mais uma vez. E aí ele vem para cá, ó, para a mesma tela que vocês já viram anteriormente. Então eu vou escrever um nome de um outro morador aqui, ó. Vou colocar meu sobrenome, vou colocar Maia. E vou avançar. Posso selecionar o mesmo apartamento, mesmo bloco, vou deixar assim, vou avançar, sem veículo novamente. Qual é o receptor aqui que eu vou endereçar? No caso aqui, já está marcado 1. Avanço, mais uma vez o status aqui, gravar. Se eu tiver mais 10, 20, 100 chaveiros, basta eu repetir o procedimento. Ok, finalizei, eu vou lá e clico em Home aqui, ó, no símbolo da casinha. Aí ele vai dizer, deseja atualizar a memória do receptor? Sim. E ele vai exibir esse status aqui, ó. Aí ele vai dar o status do CAN. Olha aqui, ó. Ele disse para mim, sucesso. E aí, ó, ok. E aí eu saio. E ele pede para eu fazer o backup automático, tá? Confirmar o backup automático em SD card desses dispositivos que eu acabei de cadastrar, ok? Sucesso no meu backup, voltou para a tela original aqui, ó, tela de standby do MG3000. E aí, eu vou agora passar o chaveiro na leitora, tá? Veja, o chaveiro foi reconhecido. E aí eu vou mostrar para vocês, vou deixar a leitora aqui na mesa, e vou colocar aqui, ó. Observem que na hora em que eu passar o chaveiro na leitora, o LED vai mudar de cor. A leitora está conectada no canal 1, este LED aqui, ele vai sinalizar na cor amarela. Tá? Se eu colocar essa leitora aqui, ó, no canal 4, quando eu passar o chaveiro, ele sinaliza na cor lilás. Ok? E para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês os acionamentos, como que aparecem os acionamentos aqui no MG3000. Olha só, quando eu passar o chaveiro na leitora, ó, ele vai mostrar acesso permitido. O Alexandre, lembre-se que eu estou passando, ó, este chaveirinho aqui, ó, o chaveirinho azul que eu cadastrei para o Alexandre, ok? E os últimos eventos. Quando eu passar o chaveiro preto, tá? Eu vou fechar aqui os últimos eventos. Quando eu passar aqui o chaveiro preto, o chaveiro MyFair, ele vai sinalizar aqui, ó, como o quê? Como Maia, que foi o segundo chaveiro que eu cadastrei. É assim que o equipamento trabalha, em termos de cadastro, acionamento e exibição do evento. Ok, pessoal? O Luan Santos, deixa eu ver. Sim, Luan. Nós nos preocupamos com isso, então é compatibilidade 100%, tá? Sempre que nós atualizamos o firmware de um equipamento, nós mandamos para os nossos parceiros integradores a documentação para que eles possam revisar a plataforma do software dele para ver se precisa fazer alguma correção ou não, para que o equipamento fique sempre, ó, rodando certinho. Então, se você for migrar do Guarita IP para o MG3000,
pode ficar tranquilo, o integrador já recebeu a documentação e, se for o caso, ele já está fazendo as modificações necessárias. Mas eu posso garantir para você que em 99,99% é plug and play. É um integrador ou outro que às vezes precisa fazer uma mexidinha aqui, outra colar para ficar zeradinho, ok? Importante aí, o Bola, a sua pergunta aqui, a leitora fica pitando constantemente. Isso daí, cara, o cabo está com problema de indução. Então, a gente começaria fazendo uma revisão aí pelo cabeamento, tá? Uma dica aqui, ó, você pode puxar um cabo por fora, tá? Você pode ligar com o nosso suporte, eles podem fazer um acompanhamento, te passar maiores detalhes, mas eu aconselho, essa leitora está com problema, passa um cabo por fora da instalação, né? Desliga ela do cabeamento que já existente, passa um cabo por fora e efetua testes. Se resolver o problema, você já sabe que o problema está na infra, né? O cabo que você está utilizando, ali está tendo problema com indução. E é importante também instalar os capacitores e os diodos que nós mandamos juntos com as leitoras, para evitar aí o ruído da fechadura voltar nos equipamentos, tá? O Diogo Amaral. Diogo, nós temos um software aí gratuito, mas é um software de configuração. É uma interface mais amistosa entre você e o MG3000. Ele não é um software integrador, ele não possui banco de dados. Portanto, você não vai conseguir cadastrar visitantes, prestadores, lembretes, reuniões, assembleias, enfim. Nada disso você vai conseguir inserir no nosso software. Nosso software é só uma interface, como eu acabei de falar, mais amistosa entre você e o equipamento. Então, você pode sim utilizar o nosso software gratuito para poder fazer cadastro, fazer edição, fazer exclusão, tirar relatório de eventos. Inclusive, você pode usar o nosso software para fazer o cadastro remoto, tá? Então, basta que você tenha acesso ao MG3000 ou ao módulo Guarita lá no condomínio, tenha acesso à rede do cliente. Com o nosso software, você localiza o equipamento na rede interna, estabelece a conexão. Para isso, tem as senhas nas portas, como eu falei lá na live do MG3000, tá? E aí você pode sim cadastrar chaveiro, senha, biometria, controle remoto de forma remota. Mas para isso você precisa ter as ferramentas corretas aí, tá? Tem uma ferramenta chamada LN106, que é para cadastro de chaveiro e controles remotos via software, tá? Tem a LNBio, que é matéria de uma próxima live, quando a gente estiver falando de biometrias, que é o nosso hamster de mesa, tá? Para quando eu quiser fazer o cadastro de biometrias via software. Veja, Tiago, de fábrica, não sai nenhum número de série, nenhum número WIGA repetido, tá? Eu entendi o seu questionamento, porque provavelmente você deve ter se deparado com algum condomínio que tem 2 chaveiros de 2 moradores do mesmo apartamento, lembre-se disso, mas que na hora em que passa o chaveiro na leitora está mostrando lá o cadastro do Alexandre. Mas, no entanto, eu tenho um chaveiro, o outro fulano também, o meu filho, a minha filha, enfim, eles têm chaveiros, mas na hora em que eles passam na leitora, aparece o meu cadastro. Então, é o morador que pegou o chaveiro, foi até uma banca de jornal, enfim, e fez uma cópia desse chaveiro. É muito importante frisar que a gente instala um equipamento de controle de acesso, mas quem acaba fragilizando a segurança do condomínio é o próprio morador, tá? De fábrica, eu posso garantir para você que não saem 2 chaveiros com o mesmo código, não saem 2 controles remotos com o mesmo código. Porta livre aqui, eu não entendi direito a sua pergunta aqui. Nenhuma.
Veja, se você tiver o CTW4A, ele também possui o Deep Switch lá, pessoal aí da Porta Livre, que eu também posso selecionar o tempo de acionamento do relé, de meio ou 3 segundos. Um equipamento para o outro, não mudou isso. Então, essa opção de selecionar o tempo de relé continua lá no CTW4A. Tá? O Geraldo aí, Geraldo. Bacana. O pessoal às vezes loga como Porta Livre aí, mas a gente não sabe quem é que está do outro lado aí. Bacana colocar o nome também. Tá? Seguindo, alguma dúvida, pessoal? Pode escrever aí no chat, tá? Que eu vou respondendo aqui. Fica aqui, ó, o convite para vocês baixarem o nosso aplicativo Especialista NICE 2.0. Tem uma série de coisas bacanas aqui dentro do aplicativo, como o catálogo dos equipamentos, manuais dos equipamentos. Você pode encontrar aqui, ó, um distribuidor próximo a você. E aí eu tenho a questão de orçamento, mas não é orçamento direto aqui na fábrica. Você monta o orçamento do seu cliente dentro do aplicativo, ok? Você pode criar a sua agenda dentro do aplicativo também. Você pode cadastrar os seus clientes aqui, ó, dentro do aplicativo, para que depois, quando você fizer finalizar o seu serviço, você pode mandar uma pesquisa de satisfação para o seu cliente, ele vai te avaliar. Lembrando que ele não está avaliando o produto, ele vai estar avaliando o seu serviço, perfeito? E aí, também tenho aqui, ó, uma parte de agenda de treinamentos, que aí, essa agenda de treinamentos se refere aqui, ó, ao NICE Academy, que são os nossos treinamentos presenciais, que por motivo da pandemia estão suspensos. Mas acompanha aí, porque assim que a situação der uma acalmada, a gente vai retomar com os treinamentos presenciais aqui na planta São Caetano e também na planta de Santa Rita, onde é o nosso Centro de Excelência de Eletrônica. Ok? E aí, fica aqui o convite para o próximo treinamento. A nossa live de amanhã será com o Kleber Davi. Ele vai falar para vocês sobre o sistema de tag passivo, tá? Com as antenas, com os tags, ele vai estar aqui amanhã, no mesmo horário, às 9 horas, vai falar para vocês comercialmente sobre as vantagens deste sistema. Ele vai fazer algumas explanações em termos de aplicação, perdão, aplicação, instalação e configuração, ok? O Geraldo aqui, perdão, pessoal, o Geraldo está perguntando aqui, Geraldo, precisa sim, tá? No manual do CTW4A e também no 3004, existe uma parte lá que é a instalação dos filtros, que são o diodo e o capacitor que nós fornecemos junto com a leitora, tá? Veja que no caso de uma fechadura eletromecânica solenoide, você vai instalar apenas o capacitor, tá? Você vai instalar apenas o capacitor. Porque lá é uma tensão alternada, 12 AC. Quando você estiver colocando um eletroímã, aí você coloca o capacitor e também o diodo reversamente polarizado. Porque no caso de um contragolpe de tensão ali na bobina do eletroímã, aquele circuitinho ali, o próprio diodo anula este contragolpe e evita de voltar no cabeamento, tá? Então é importante sim colocar os diodos e aí você, com isso, garantir que não vai ter indução, nenhum contragolpe de tensão do eletroímã, das fechaduras, para o cabeamento dos equipamentos. Tá? Washington, eu que agradeço aí. E aí, pessoal, convite para se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Tem o NICE EAD, também você pode se inscrever lá no YouTube NICE Brasil, e aí ative as notificações para receber aí, ficar por dentro de todas as novas lives, os novos conteúdos que nós vamos divulgando aí. Os nossos telefones de contato, na parte de controle de acesso, você tem dúvida, quer acionar o nosso suporte, o nosso RNA, tá? No caso do suporte, é a opção 2 aqui. Então, é DDD 11 2823 8800, opção 2 na URA, você vai falar com o nosso departamento de suporte. Se você tiver dúvidas de automatizadores, né, a parte de automação e segurança eletrônica, eletrificadores, cloud alarme, Prime Pay, enfim, esses equipamentos, você deve ligar no 19 2113
2727, ramais 2715, 2717 e 2756, ok? E aí, o convite para seguir a gente nas redes sociais, Face, YouTube, Twitter e Instagram, ok? E estamos chegando aqui ao final de mais uma live. Eu vou deixar o chat aberto aqui contigo, né, com todos vocês. Vocês podem mandar aí algumas perguntas, enfim, algumas dúvidas que ficaram ao longo dessa live. Eu ainda vou ficar aqui mais alguns minutinhos aí para poder ver se vocês têm alguma dúvida para a gente bater um papo aí. Vamos lá, Washington, consultoria Cruce e Cruce. Eu que agradeço a presença aí em mais uma live, acompanhar a gente aqui por esse tempo aqui, tá? O Diogo, o Geraldo da Porta Livre, Tiago Santiago, enfim, os vários colegas aí, internautas que acompanharam a nossa live, fica aqui o meu muito obrigado, tá? Tô vendo aqui, se tiver mais alguma dúvida, mais alguns segundos aí, para a gente poder bater um papo. Deixa eu ver, Mauro, obrigado, viu, Mauro? Eu que agradeço a sua audiência aí na nossa live aqui, no nosso canal EAD. E aí fica também o meu agradecimento aí, meu irmão Sidney Canuto, muito obrigado, viu, Sidney? Obrigado pela presença aí. Fica também o meu muito obrigado aí ao Allen da Telseg de Fortaleza, Marquinhos Amaral aí da A2. Pessoal, muito obrigado. Essa live a gente encerra aqui, tá? Até a próxima.